nós entendemos como igreja que a gente precisa entender como a igreja primitiva, ante as perseguições, inclusive que levaram à morte de muitos dos que tinham uma fé genuína, era uma igreja que avançava. Quanto mais a perseguição era grande, mais a igreja avançava. E era uma igreja que, apesar de todas as adversidades que eles enfrentavam, com poucos recursos financeiros, com o sofrimento, com o luto, que muitos morreram, era uma igreja que avançava. É uma igreja que vencia as fronteiras para pregar o Evangelho. E era uma igreja que tinha uma dedicação, como Atos capítulo 2 e verso 42, uma igreja que se dedicava de coração aos ensinos dos apóstolos, que nada mais é que era o ensinamento de Jesus. Era uma igreja que perseverava em oração. Era uma igreja que havia comunhão, havia o partir do pão. E parece que o coração desta igreja batia em um único sentido: a vontade de fazer a obra de Deus. E eu paro para pensar, no século 21, o que falta em nós para sermos como esta igreja? Porque é interessante, é fato a gente dizer que não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que entendeu a cultura do reino. Era uma igreja que partilhava de tudo por amor ao Evangelho. Parece que os seus bens perderam valor, mas porque eles queriam viver intensamente tudo o que Jesus tinha por ele. E eu quero convidar vocês, ao longo dos próximos meses, nós vamos ter mensagens expositivas dentro do livro de Atos dos Apóstolos. Em cada culto nós vamos discorrer um capítulo, versículo por versículo, e entender sobre uma igreja que se movia através do Espírito Santo. Então eu convido vocês nesta manhã a abrir a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e eu vou ler como parte introdutória do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: em meu primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Eu estou dizendo a você uma continuidade de tudo que Jesus fez e ensinou, até o dia em que foi levado ao céu, depois de dar aos apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo. Durante os 40 dias após o sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e ele lhe apareceu com muitas provas claras de que estava vivo, e lhe falava do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe a seguinte ordem aos discípulos: não saiam de Jerusalém até que o Pai envie a promessa. Guarde isso: o Pai vai enviar a promessa, conforme eu já disse a vocês. Verso de número 5: João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos vai relatar uma igreja que se movia pelo Espírito Santo. E a grande questão é que quem é esta igreja que se movia através do Espírito Santo?
era uma igreja que tinha uma garantia de Jesus. Era uma igreja que seria edificada e que Jesus disse que é minha igreja. Uma igreja em que as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Esta igreja que se movia pelo Espírito Santo. É uma igreja em que Paulo vai dizer à igreja de Éfeso que Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e fez cabeça de tudo. Por quê? Para o bem da igreja. A igreja é o corpo e ela é preenchida completamente por Cristo, que lhe fez todas essas coisas para o bem da igreja. Efésios capítulo 1, verso 22 e 23. Então, que igreja é esta? Em que Jesus diz que é o proprietário desta igreja, não é o pastor. O pastor é apenas o mordomo, que não veio para servir, que não veio para ser servido, por melhor dizer, mas veio para servir a igreja, a noiva. Como diz João o Batista, o João que batizava: eu sou simplesmente amigo do noivo. Quem é esta igreja, enfim, que tem a garantia que nenhuma porta contrária irá se abrir e prevalecer contra ela? Quem é essa igreja que o próprio Deus deu toda a autoridade para que o bem da igreja pudesse seguir? Então o fato é dizer que essa igreja não é a igreja instituição, porque a igreja instituição só subsiste por causa da igreja organismo de Cristo. Essas estruturas existem por causa da igreja organismo. Se não houvesse a igreja de Cristo, a igreja organismo, nada disso faria sentido. Nenhuma luz dessa acionada faria sentido se não existisse a igreja organismo de Cristo. Então essa instituição, essa comunidade de fé só existe por causa da igreja, o organismo de Cristo. E sobre Atos capítulo de número 1, eu quero tentar me conter e fazer uma mensagem expositiva, que às vezes eu quero dar um jeito aqui, aí mas vou conseguir. Atos dos Apóstolos capítulo de 1 tem pelo menos 3 partes que a gente quer que junto entender uma mensagem expositiva. A promessa do Espírito Santo, que vai do verso 1 ao 5, a ascensão de Jesus, que vai do 6 ao 11, e Matias como substituto de Judas, do verso 12 ao 26. É isso que nós vamos discorrer em Atos capítulo de número 1. Mas uma coisa interessante, que sobre a promessa do Espírito Santo, Lucas vai iniciar a sua fala dizendo que um outro livro já tinha sido escrito. Antes de iniciar Atos, ele começa a dizer que o meu livro anterior. Então, antes de Atos, existe um registro. E qual é esse registro em que Lucas vai dizer a Teófilo? É o Evangelho de Lucas, que descreve o início da obra de Jesus, e Atos vai descrever a continuidade da obra de Jesus até os nossos dias. Imagine se não existisse o livro de Atos na Bíblia Sagrada, e uma pessoa tomaria a sua Bíblia e veria o ministério de Jesus terminar no Evangelho de João, o apóstolo amado. E depois ele abriria a Bíblia e veria um homem chamado Paulo de Tarso, que escrevia aos seguidores de Cristo a Roma. E a grande pergunta que faz diante dessa lacuna: quem era Paulo afinal? E como o Evangelho chegou até Roma? Então o livro de Atos vai relatar exatamente isso. A história da igreja que se moveu de Jerusalém até Roma, que venceu tempestades, venceu afoitos, venceu perseguição, venceu naufrágios, para chegar ao objetivo, que era Roma, e até os confins da terra, chegando até o século 21. E Lucas tinha pelo menos 2 propósitos a narrar a história de Atos dos Apóstolos, a história da igreja. É
demonstrar que o Evangelho avançou as fronteiras estreitas do judaísmo ao mundo dos gentios. Porque também os gentios precisavam receber as boas novas de salvação. E revelar a missão do Espírito Santo como provisão de Deus na vida e no papel da igreja. Aliás, quem era Teófilo? Em que Paulo traz referência a ele no primeiro verso da carta. Poderia ser um homem cristão que recebia instruções acerca do Evangelho, mas também poderia ser um oficial da alta patente de Roma, porque em Lucas capítulo 1 e verso 3 ele vai direcionar a palavra Teófilos como alguém de muita excelência. Mas também poderia ser um nome, um símbolo, porque Teófilo no seu original diz amado de Deus. Mas enfim, o fato é que Lucas queria demonstrar a Teófilos ou aos romanos que o cristianismo não era perigoso, como muitos oficiais romanos tinham, e que o cristianismo era inocente, porque muitos juízes julgavam que havia pena sobre ele, mas não encontraram nenhuma acusação sobre o cristianismo, e também que o cristianismo é legal, que era o verdadeiro cumprimento do judaísmo, a religião que era aprovada pelo Império Romano. Mas diante de tudo isso, Lucas é movido por uma inspiração em dizer sobre as últimas obras de Jesus. O que Jesus faria nas últimas obras aqui na terra física, como um filho de Deus físico, na carne. Ele vai relatar a dependência pelo Espírito Santo. Porque Lucas vai registrar que no dia em que ele foi levado ao céu, até o dia em que ele foi levado ao céu, Jesus se movia pelo Espírito Santo, porque ele contava com o Espírito Santo para dar continuidade às instruções aos apóstolos. O que os apóstolos deveriam fazer na ausência de Jesus? E ele é enfático em dizer que Jesus se movia pelo Espírito Santo. E eu estou dizendo de um Jesus ressurreto, de um Jesus glorificado, de um Jesus que dependia do Espírito Santo. E agora a grande pergunta é que me surge nesta manhã: por que é que a gente pensa que somos maior do que Jesus e não dependemos do Espírito Santo? Porque eu estou falando de um Jesus que detinha todo o poder, toda a autoridade, mas ele revelou que ele precisava do Espírito Santo numa harmonia para continuar a instruir os discípulos, os apóstolos de Jesus. Qual é a mensagem que eu tenho nesta manhã? É que não importa o que você vai fazer, nós dependemos do Espírito Santo para as mínimas coisas. Porque eu já presenciei alguém me dar um bom dia, mas cheio do Espírito Santo, e aquele bom dia transmitir algo muito especial, que apesar de todo o sofrimento, aquela ministração diz: calma, o seu dia será melhor porque você está diante de Jesus. Então um bom dia para quem tem o Espírito Santo é um bom dia diferente, mesmo que as pessoas não te respondam, mas será um bom dia diferente. Então nós precisamos depender do Espírito Santo ante as perseguições, ante os naufrágios da vida, ante a escassez de recurso, que a gente quer muito, fazer muito, mas temos pouco. Mas nós precisamos depender do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito Santo que revela a Paulo, ouvindo alguém gritar do outro lado da Macedônia, e ele sente que esse Espírito Santo deve guiar ele a uma nova missão, a mudar o curso. Então muitas das vezes você quer mudar o curso, mas conte com o Espírito Santo para que ele mude esse curso diante da vontade de Deus. Ele vai revelar uma prova viva. A última obra de Jesus antes da sua ascensão, ele quer provar aos seus discípulos que ele está vivo, que ele vive, que ele reina.
que sobre ele está a promessa que Deus transmitiu através do anjo Gabriel, que o seu reino não terá fim. E antes da sua ascensão, ele quer revelar, porque ele se apresenta que está vivo, e ele traz muitas provas infalíveis de que ele vive. Jesus então estabelece o fato da sua ressurreição com muitas provas. Durante 40 dias ele traz provas infalíveis. Enquanto os discípulos estão presos, trancados, com medo de Roma, porque Jesus havia sido morto, e os dias corriam, e onde está Jesus? Quando Jesus ressuscita ao terceiro dia, ele bate na porta, onde os discípulos estavam presos, trancados, ele diz: paz seja convosco. Mas o irmão Tomé não estava no culto. E quando Tomé chega no meio do culto, ele ouve dizer que Jesus ressuscitou. Deixa eu tentar me manter aqui. Ele ouve a notícia que Jesus ressuscitou. E ele diz: não, eu só creio se eu vejo Jesus, se eu ver Jesus. E Jesus aparece e diz para ele: está aqui, olha a prova. Olha as marcas de alguém que sofreu por causa de você. Olha as feridas. Olha, toca. Essa é uma prova viva que eu estou aqui, que eu ressuscitei. Mas eu digo a você, Tomé, você está crendo porque você viu. Mas bem-aventurado, bendito serás aqueles que não viu, mas creu. Nós somos uma igreja feliz porque nós não vimos as marcas de Jesus, mas sem ver as marcas de Jesus, nós somos movidos por esse Espírito, por esta prova vida, através do Evangelho, através das Escritas, do Atos dos Apóstolos, que Ele vive e está sobre as nossas vidas. E engraçado que depois de mais ou menos 20 anos por melhor dizer, da morte, da ressurreição, da ascensão de Jesus, Paulo ainda tem provas vivas. Essa prova infalível. Porque em 1 Coríntios capítulo de número 15, verso 6, depois de Paulo continuar relatando sobre a ressurreição de Jesus, depois de 20 anos do fato, apareceu mais de 500 irmãos de uma só vez, onde a maioria deles ainda estavam vivos, presenciaram este fato. Ou seja, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitar, e a maioria desses estavam junto com Jesus, estavam junto com Paulo para relatar isso. Paulo tem provas depois de muito tempo, ainda tem um privilégio de pessoas que estão aqui vivas, perseverando, depois de muitos anos estão perseverando, e são testemunhas oculares da ressurreição, da prova infalível que Jesus vive. Qual é a prova que nós temos hoje que Jesus vive? É o Espírito Santo que traz a presença notória de Jesus em nosso meio. É com Ele que nós contamos, é com Ele que nós testificamos que Cristo vive dentro de nós. E a Santa Ceia é um símbolo, porque diante da Santa Ceia nós fazemos memória da vida de Jesus sobre as nossas vidas. Mas diante de tudo isso, eles precisavam esperar se cumprir a promessa. E na ocasião, enquanto eles comiam, Jesus disse para eles: não saiam de Jerusalém, espere a promessa que o Pai irá enviar a vocês. Mas vocês vão experimentar algo jamais visto, porque vocês já experimentaram talvez o batismo de João o Batista. Mas vocês receberão o Espírito, o batismo, ou seja, talvez você experimentou
batismo nas águas, você foi submergido, você se tornou uma nova criatura, uma comunidade nova nesta fé. Mas deixa eu te dizer, se você esperar com paciência em Jerusalém, vocês vão receber algo sobrenatural que o homem nenhum pode dar, porque João disse: esse Jesus, não, eu não sou digno de desatar as sandálias dos teus pés, mas eu batizo com água, mas esse te batizará com o Espírito e com fogo. É esta experiência que nós vivenciamos através do Espírito Santo. Mas vocês precisam esperar. Mas esperar significa esperar vale a pena, porque Jesus disse: em pouco tempo vocês serão batizados e receberão o Espírito Santo. Um pouquinho de tempo. E esperar significa que vai valer a pena. Esperar significa que a promessa virá. Eu estou crendo da promessa. Esperar significa que nós vamos receber, que isso não será criado por nós não vamos criar a roda, já está pronto desde o início da fundação do mundo. Vai vir o menino Jesus, depois vai vir o Espírito Santo. Sim, nós não vamos criar a roda do Evangelho, não, já está escrito. Se eu espero, é porque eu vou receber, eu não vou criar. A ascensão de Jesus. Os discípulos, diante deste fato da despedida de Jesus, da fala de Jesus, ele faz uma pergunta: Jesus, tudo bem, mas será que é esse momento que o Senhor vai restaurar a nação de Israel? O Senhor está indo embora, eu tenho uma pergunta que eu quero tirar essa dúvida. Você vai restaurar a nossa nação? A gente espera muito por isso, pelo Messias. A nossa nação agora vai se levantar, vai ser restaurada por Deus? Me responda, Jesus. Era uma pergunta que foi feita várias vezes anteriormente, mas parece que agora tem uma relevância maior, porque os discípulos estavam se baseando na aliança, na promessa da nova aliança, em Lucas capítulo de número 22 e verso 20. Os discípulos estavam olhando para o Velho Testamento em Jeremias 23, em Ezequiel 36 e 37, sobre a restauração do povo de Israel. Ou seja, diante da ida de Jesus, eles estavam com base para dizer assim: tá, mas e agora? Quando é que vai ser? Me diga, Jesus, quando é que vai ser a restauração desse povo? Nós estamos aguardando. E Jesus continua o seu ensino dizendo assim: o Pai já determinou o tempo e a ocasião certa para isso, e não cabe a vocês saberem. Vocês estão com muitas dúvidas acerca da nação? Existem coisas maiores que vão acontecer sobre vocês. Vocês estão preocupados aqui? Você está preocupado com a sua casa? Só com a sua casa? Jesus tem coisa maior para fazer, muito maior. Vocês estão preocupados com hoje? Sim. Existem coisas maiores que vão acontecer sobre a sua vida, muito maior. Você está preso apenas com isso, com essa fatia do tempo? Coisas maiores. Você está entendendo? Você está sendo ministrado? Coisas maiores. Você está preocupado com a fatia, com uma questão? Tem coisa maior que vai acontecer. E Jesus diz: vocês receberão um poder quando o Espírito Santo descer. Vocês estão preocupados com isso? Se preocupem em receber o poder, porque quando vocês receberem o poder do Espírito Santo que descerá sobre vocês, vocês serão testemunhas em todas as partes, não só aqui, mas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. Não compete vocês saberem, porque Deus está no controle. A história já está escrita. A história dos gentios, a história de Israel, a história dos discípulos já estão escrita. O futuro já é passado para Deus.
mas se preocupe em ser revestido do Espírito Santo, esse poder que vai descer sobre vocês. É sim, esse mesmo mover que o Oséias já profetizava. Sim, se preocupe com isso, porque através desse poder vocês vão impactar não só essa nação, mas outras nações, até a CBN no século 21. E ser testemunha de Jesus parece ser muito fácil, mas olha o contexto. Ser testemunha em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra, significa algo muito sério. E através dessa fala criou-se um esboço em Atos dos Apóstolos, porque de Atos 1 ao 7 descreve o Evangelho em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos 8 e 12 vai descrever o Evangelho em toda a Judéia e Samaria. Em Atos capítulo de número 13 até o 28, até o término, vai dizer sobre o Evangelho até o confim da terra. Criou-se um esboço diante desta fala de Jesus. Mas olha o cenário. Jerusalém, onde Jesus foi executado pela palavra da multidão enfurecida, foi em Jerusalém que Jesus foi morto. E essa mesma Jerusalém que os discípulos precisavam ser testemunha de Jesus. Na Judéia, rejeitaram o ministério de Jesus, e ante a rejeição eles precisavam ser testemunha de Jesus. Em Samaria era o lixo dos mestiços impuros, e ali eles precisavam ser testemunha de Jesus. É nos confins da terra em que os gentios eram vistos, os gentios viam os judeus como a melhor lenha para se queimar em fogo vivo. E era nesse cenário em que os discípulos precisavam ser testemunha de Jesus. Aonde você precisa ser testemunha de Jesus? Precisa aplicar. No seu trabalho, na faculdade, no ônibus, aonde? Em casa, onde ainda não se completou a obra, nós precisamos ser testemunha de Jesus. E testemunhar é quem tem vivência com Jesus. Eu só posso testificar de Jesus se eu tenho vivência de Jesus. Se eu não conheço Jesus, desculpe, eu não posso falar de Jesus. Eu preciso ter um relacionamento com Jesus para dizer quem Ele é. Porque talvez você vai ser parado por alguém e diga: pai, você fala tanto sobre Jesus, me diga quem é Jesus, me apresente. E você vai falar: Jesus é aquele que a Bíblia diz, mas quem é Jesus para você? Você é testemunha de Jesus? Receba o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai testificar Jesus. Porque enquanto, e aqui não está, obrigado, porque enquanto nós estamos volto com Jesus, as nossas falas nos denunciam, o nosso jeito, o nosso olhar denuncia que nós somos de Jesus, que nós somos testemunha. Porque enquanto Pedro estava com medo, dizendo: não, eu não conheço esse Jesus, eu não sei quem é esse Jesus, alguém na multidão diz: não, eu sei que ele é um dos galileus, ele andou com Jesus. Porque a sua fala, o seu jeito denuncia, mesmo com medo, mesmo sem saber como testificar Jesus. Pedro testifica de Jesus porque ele tinha o jeito de Jesus. Jesus sobe ao céu. Atos capítulo de número 1, verso 9 e 11. Depois disso, Jesus foi elevado ao céu, e seus discípulos ficaram olhando para ele. Eu vejo a cena. Deixa eu pensar um pouco. Jesus está indo embora. Eu não quero perder um minuto, um milésimo de segundo. Eu quero ver o resplendor de Jesus até que ele suma nas nuvens. Eu preciso continuar olhando para Jesus. Jesus sobe e eles continuam olhando. Daqui a pouco talvez o Jesus some nas nuvens e os discípulos estão lá dizendo assim: tá, o senhor disse que volta, mas é agora? Daqui a uma hora? O senhor volta quando? Porque essa é a expectativa deles. Eles dizem: olha, eu volto, mas quando eu volto? Não sei, mas então eu vou ficar aqui esperando, aqui no monte, esperando o senhor voltar. Bem, daqui a pouco, enquanto eles olham para o céu e eles ficam olhando, daqui a pouco surge 2 varões brancos e diz: o que vocês estão olhando aí?
esperando aí? Verso de número 11, disseram: homens galileus, homens da Galileia, por que vocês estão parados aí, olhando para o céu? Que isso? E eles vão dizer algo que vai aquecer o nosso coração. Porque e aí eu não sei se era anjo, alguma linha teológica que talvez podia ser Moisés e Elias, mas enfim, vou me ater aqui o que diz as escrituras, que eram homens vestidos de brancos. Mas esses homens vão perguntar para ele e vão dizer o seguinte: olha, esse mesmo Jesus que foi elevado entre vocês ao céu, voltará da mesma maneira que foi. Vocês estão esperando? Eu estou ouvindo uma criança dar glória a Deus. Muito bom, gente, glória a Deus. Esse mesmo que vocês estão olhando aí, tá, mas qual foi a ordem que ele te deu? A gente precisa voltar para Jerusalém. Tudo bem, então vai lá, vai para Jerusalém, não fique aqui. Porque da mesma forma que ele apareceu, que ele sumiu, que ele foi elevado ao céu, ele vai voltar da mesma forma. Mas Jesus disse na instrução que não é para você ficar aqui parado, é para você agir. Vamos. Enquanto Jesus está voltando, a igreja precisa se mover, no mover do Espírito Santo. Você está entendendo? Você está esperando: eu já não tenho mais nenhuma esperança no mundo, eu estou esperando Jesus voltar. Continue esperando, mas se mova, porque alguém vai dizer: ei, você está olhando para quê? Eu estou esperando Jesus. Não, antes disso, se mova, faça aquilo que Deus determinou sobre a sua vida, sobre o seu ministério, sobre o seu chamado. Não é para parar, não. Pastor Sandro, eu estou esperando Jesus voltar. Tudo bem, mas espere se movendo, porque essa foi a ordem de Jesus. Vamos, se mova, saia daqui do monte, vai para Jerusalém, lá vocês vão receber. Quando vocês receberem, não é para ficar parado em Jerusalém, não é para vocês se moverem. Você está entendendo? Se mova diante do Espírito Santo, porque Ele não quer te ver parado. Você acha que esse comedor de arroz e feijão e picanha, não, picanha não dá mais, ovos também não dá, arroz e feijão, tudo bem, vamos lá. Você acha que eu não pensei em parar na minha trajetória? Não foi só uma vez, não. Você acha que ante a uma decepção ministerial, enquanto eu estava com depressão, dizendo que não vale mais a pena ser pastor, você acha que eu nunca pensei em parar? Eu sou homem, eu sou carne, eu tenho pecado, eu luto com isso. Mas todos os dias, quando eu penso em parar, Jesus disse assim: eu ainda tenho uma obra para você. Todas as vezes que eu digo: Senhor, aquela carta lá para comprar a casa é hoje, São Paulo ainda te espera, Senhor. Quando eu acho que eu estou pensando em comprar uma casa no interior para viver debaixo de uma sombra, tomando água e sombra, e vai tudo certo, e vou abrir a Bíblia, vou ali fazer o meu culto junto com a minha família, num mato muito isolado, onde não tem internet, e a minha esposa diz: não, sem internet não, eu preciso pelo menos de internet e um McDonald's perto ali para a gente comer alguma coisa. Você quer comprar uma casa no interior? Tudo bem, mas não vai muito longe não, que eu quero ir para o cinema. Então eu não quero só viver da roça. E eu queria viver dos meus condimentos, eu queria plantar para comer. E Jesus disse: não chegou a hora ainda, não é a hora de parar. E eu falo: Senhor, eu estou com 41, eu já estou pensando na minha aposentadoria, e aí plano ali, empresenteria. Não, Jesus, não é a hora de parar. Segundo plano, eu derramei o Espírito sobre você, Sandra, para você pregar o Evangelho. Vai chegar um momento, e eu preciso entender, eu preciso me mover. Eu preciso me mover. Porque da mesma forma que Jesus foi, Ele vai voltar. Ele saiu fisicamente e virá da mesma forma. Ele saiu visivelmente e voltará da mesma forma. Ele saiu da presença dos discípulos e ele voltará da mesma forma. E ele saiu deixando a bênção à igreja, ele voltará da mesma forma. Mas eu paro para pensar, enquanto os discípulos estão olhando para o céu, vendo Jesus sendo levantado, eles lembram de uma promessa de Jesus. João capítulo de número 16 e verso 7. Jesus vai dizer o seguinte:
é melhor que eu vá. É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu for, virá um outro, o Consolador, em que o Pai vai enviar a vocês. Então, quando os discípulos começam a olhar, espera aí, está vindo coisa boa para nós. Jesus está subindo, mas está vindo o Espírito Santo sobre nós. E é isso que a igreja precisa esperar. Viver o mover do Espírito Santo, aguardando Jesus. O que é que o Espírito Santo está ministrando no seu coração nesta manhã, enquanto Jesus está voltando? Reflita, reflita. Uma igreja que se move pelo Espírito Santo entende o sacrifício, a morte e a ressurreição de Cristo e não para. Eu estou finalizando aqui. Chega a hora de dar continuidade à obra. Perdemos um, Judas morreu. Perdemos um, mas e aí, a obra continua ou para? Jesus escolheu 12, e aí, a gente vai ficar incompleto? A obra vai parar aqui? Porque um parou no meio do caminho? Eu quero aplicar nos nossos dias. Fulano parou, eu acho que eu também vou parar também. Fulano não está dando certo, eu também não vou dar certo. Já dizia minha mãe, você não é o outro. E deixa eu aplicar aqui, você não é aquela pessoa que está falhando. Você é alguém que está vivendo o processo de Deus. Então deixa eu repetir o que a minha mãe me dizia, você não é os outros. Você é meu filho. E a banda toca do jeito que eu quero. Você não é o outro, você é filho. E você está debaixo da vontade de Deus. Você pode dizer amém por isso? Está comigo, mensagem? Que bom. E aí, Pedro se levanta e parece que não é mais o mesmo Pedro. É um Pedro sábio, um Pedro inteligente. Um Pedro movido na esperança de receber esse poder do Espírito Santo. Ele dizia, vocês acham que a obra acabou? Vocês acham que porque Judas ficou no meio do caminho, você acha que os planos de Deus foram impedidos? Não. Nós vamos orar. Ministério de Louvor, por favor, se aproxime. Nós vamos orar. Porque não é porque um desistiu, não é porque um se corrompeu, não é porque um morreu, não é porque um ficou no meio do caminho que a obra, que o plano de Deus vai parar. E eu faço essa reflexão todos os dias na minha vida, porque isso é um exercício intelectual, introspectivo na minha vida. Porque o dia que eu achar que eu sou a última bolacha do pacote, Deus levanta um menino para falar no meu lugar. Então eu nunca subo aqui dizendo, uau! Não sei se você sabe, mas é bom que vocês saibam, mas por causa dos traumas da minha vida, eu achei que eu nunca seria ninguém na vida. Eu nunca investi, eu ia para a escola e dizia, eu não vou ser ninguém na vida. Eu não tenho pai, eu não tenho história, eu não tenho família. Eu vou ser mais um no meio à multidão. Eu cresci até os meus 20 e poucos anos com essa mente. O dia eu conheci minha esposa disse o seguinte, olha, você vai parar de dizer não para a vida e você vai viver. E eu olhava para minha esposa e eu tenho muito orgulho por ela, e ela dizia, eu consegui. Eu me formei na USP, você vai se formar. Se na USP ou não, você vai se formar. Não, mas eu não sei ler, eu tenho dificuldade, eu não sei fazer interpretação de texto, eu mal sei a matemática e não vai rolar para mim. Você vai. Você vai voltar a estudar, você vai fazer supletivo, EJA, você vai terminar o terceiro colegial, saindo do terceiro colegial, você vai para a faculdade, e você vai. E eu entrei na faculdade, me formei no EJA, aí fui para a faculdade, fui fazer ciências contábeis, aí você vai continuar,
o RH, você vai continuar. E na psicologia eu olhei para a mensalidade e eu digo, eu acho que eu vou parar um pouquinho. Eu falei, não, você vai continuar. Você vai continuar. E eu confesso que eu vim aprender a ler na faculdade. Mas não é juntar sílabas para formar frase, é interpretar o texto. E eu subo todos os dias, quando eu vou montar os sermões, a revelação que Deus está me dando, eu paro para pensar que as minhas limitações é isso. Que não é sobre mim, não é sobre os meus diplomas, é sobre Ele. Não é sobre o que eu aprendi na faculdade de religião, não, é sobre Ele. Não é sobre o que eu sei, é sobre Ele. Porque quando Jesus prometeu o Espírito Santo, Ele disse, olha, o Espírito Santo estará convosco e Ele vos fará lembrar todas as minhas palavras. Então quando eu subo aqui no público, não é sobre mim, não é sobre o meu diploma, não é sobre o meu nível intelectual, não, é sobre Ele, é sobre Jesus. Porque é o Espírito Santo que me faz lembrar todas as coisas. E os discípulos oraram para escolher quem iria dar continuidade à missão dos apóstolos. E eles oraram. O que é que Ele quer revelar com isso? Que muitas das vezes eu preciso tomar decisões na minha vida. E eu preciso orar. Não tomaríamos muitas decisões erradas se fizéssemos todas as coisas que os discípulos fizeram antes de tomar a decisão. Orar. E Pedro está replicando exatamente o que Jesus fez. Porque em Lucas capítulo de número 6, verso 12 e 13, Jesus começou a orar para escolher os 12. E você? Vai começar a tomar decisões sem orar? A igreja que se move pelo Espírito Santo é uma igreja que ora. Antes do sim e do não, é uma igreja que ora. Você está entendendo? Você é movido pelo Espírito Santo. Antes do sim e do não, ore. Ore. Para entender qual é a vontade de Deus por esse momento que você está vivendo. Feche os seus olhos. Pai, nós estamos nos propondo a ter uma série de ministrações em Atos dos Apóstolos. Um registro inspirado por Deus a nós, Igreja de Jesus. Sim. E nós aprendemos tantas coisas aqui que nós queremos realmente ser revestido com esse Espírito Santo que nos vai dar força. Sim. É Ele que vai nos convencer, não são palavras humanas, é Ele que vai nos convencer. Nós aguardamos, sim, grandiosamente, Pai, pela grande promessa da vinda do Senhor. Mas enquanto isso nós queremos nos mover. Sim, Pai, começa a mover cada vida aqui nesta manhã, Pai. Sim, mova nesta manhã cada coração aqui diante de um propósito específico. Não queremos ficar parado, não. Queremos viver intensamente tudo aquilo que Deus tem para nós. Não queremos perder um milésimo de segundo sem a Tua vontade. Sim, Pai, se precisarmos sair deste culto movido pelo Espírito Santo para uma nova direção, nós rendemos o nosso coração à servidão e à obediência, porque nós esperamos, enquanto olhamos para o céu, estamos caminhando para Jerusalém, diante de um comando do Senhor. Vamos nos mover para Jerusalém, não vamos parar ali. Nós vamos à Judéia, nós vamos a Samaria, nós vamos até os confins da terra, porque Tua vontade estabelece sobre a sua vida. Sim, esse mesmo propulsor que impulsionou o coração de Abraão a ir para uma terra que ele não sabia para onde iria, sim, nos move nessa ousadia, nessa fé, para que mesmo sem saber para onde nós iremos,
a nossa confiança está plena, porque eu sei que não é sobre o lugar, é sobre o Senhor direcionando a minha vida, a nossa vida. Sim, então mova a nossa oração nesta manhã, é que mova a tua igreja para viver o melhor do Senhor sobre cada vida, sobre cada propósito, sobre cada chamado. Mova todas as casas de paz agora em nome de Jesus. Sim, sim, sim. Mova todos os líderes, sim, diante da tua vontade. Ministério de dança, se mova diante da vontade de Deus, sim. Cada pessoa que está aqui nessa manhã, comece a se mover diante da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Já está escrito, a gente só precisa viver. Todas as páginas das nossas vidas já está escrita. O que é que eu preciso fazer? Começa a mover cada página na vontade, no tempo de Deus. Já está tudo escrito. Abra o livro da vida hoje. Sim, sim. Se mova cada página, entenda tudo que Deus tem para você, porque nesse livro da vida está a vontade de Deus sobre você. Então nós te pedimos, sim, Pai, mova. Nós queremos orar por cada decisão, por cada etapa da nossa vida, porque isso declara que nós somos dependentes do Senhor, porque tudo foi feito pelo Senhor e para o Senhor são todas as coisas. A gente toma esse temor que não é sobre nós, é sobre o Senhor. Sim, então faça isso, Pai. Se essa casa está desorganizada, sim, comece a mover o teu Espírito Santo lá. Toca no coração daquele homem, daquela mulher, daquela criança. Arranque esse vício em nome de Jesus. Se a doença assola essa casa, se a notícia de luto irá assolar essa casa, toca agora em nome de Jesus esse coração e conforta. Sim, em nome de Jesus. Sim, sim. Move as casas para que a tua vontade seja feita. Nós somos a tua morada. O Senhor abriu mão de templos físicos para morar dentro de nós. O Senhor abriu mão de templos luxuosos para morar dentro de nós, e nós queremos ser movidos por esta presença que abriu mão de luxo para morar ante a pecadores. É um Jesus que abandonou os religiosos para comer com pecadores, sim, porque Ele veio não para aqueles que achavam que não precisavam de nada. Jesus veio para os doentes, sim. O Senhor veio para esta igreja que reconhece que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Obrigado, Jesus, por morar ante pessoas doentes, ante pessoas enfermas, fisicamente e espiritualmente, porque foi isso. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, sim.